Vocês lembram do caso daquele congolês que foi morto? Cenas brutais, né? Que foram captadas por câmeras de segurança num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aquilo traz até uma certa repulsa, né? Tanta violência empregada naquele episódio. Bom, eles foram identificados, né, os acusados pelos golpes, já estão à disposição da justiça e serão processados. Para entender um pouco mais o que vai acontecer nesse caso, nós trouxemos aqui mais uma vez para o Jornal Gente o advogado criminalista e professor da PUC, Dr. Paulo Cunha Bueno. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes, tudo bem? Bom dia, Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio, tudo e aos ouvintes da Band, tudo bem? Professor, tudo ótimo. Prazer Esses responsáveis aí por esse crime que eu mencionei, eles vão ser julgados pelo Tribunal do Júri, doutor Paulo? Com certeza, né? Ali eu acho que a questão de prova, ela é muito evidente. Você tem a filmagem, você tem ali um espancamento reiterado contra o rapaz. Eu acho que não temos muita dificuldade em prever que eles serão pronunciados ao Tribunal do Júri e provavelmente serão condenados. Acho que esse ponto ele é indiscutível. Eu acho que o que fica desse caso, para termos de discussão, é de fato a questão da abordagem do racismo ou não envolvendo esta situação específica. O que me parece é que está tendo uma discussão um pouco prematura em derredor se esse homicídio foi mobilizado por um ato de racismo ou não. E pior, eu acho que é importante que a sociedade tome consciência de que, legalmente, você não pode considerar um crime de racismo o simples fato da morte de um afrodescendente, por exemplo. Claro, o racismo pode ser contra um negro, contra um branco, contra um oriental, contra um índio, etc. Mas no caso específico, não é a morte pura e simples de uma pessoa de outra raça que configura o crime de racismo. Por outras palavras, o indivíduo não pratica um racismo porque matou um negro, mas sim se a finalidade desta morte é o fato do indivíduo ser negro. Então ela é motivacional. Ela está ligada às razões que levam àquela morte e não ao fato da cor em si, ou da etnia, ou da religião, enfim, da pessoa. O motivo aí, pelo que se sabe, é uma questão trabalhista, né? Uma questão ligada ao ofício dele ali no quiosque, pelo que foi apurado pela polícia até o momento e que a gente tem conhecimento, né? Pois é, ao que parece, era uma discussão sobre o fato dele ter trabalhado, ter ido lá cobrar reiteradamente 2 diárias do trabalho, etc. E um dado que chama atenção e que eu considero muito importante, tá? Salvo engano do que eu vi das imagens, os homicidas, os agressores eram também afrodescendentes, eram mulatos. Interessante, eu ia perguntar isso para o senhor. Um negro pode ser acusado de racismo contra um outro negro? Isso cabe a uma discussão? Em tese aqui, falando não sobre o caso específico. Não, em tese cabe. Em tese cabe. Você pode ter um negro atuando contra outro negro e o autor ser um indivíduo que justamente atua por uma questão de um próprio complexo, de uma insatisfação própria. Isso é possível. Explica pra gente a questão da voz de prisão. É algo que todo mundo já sabe, mas ninguém acredita que isso aconteça na prática. Se você vê um caso de racismo, você pode dar a voz de prisão para uma pessoa, assim como qualquer crime, e depois chamar por... Como é que funciona isso na prática? A dinâmica é essa mesma, né? É uma forma extraordinária de delegação da autorização para que você exerça uma função que prioritariamente é do poder público, que é executar a prisão. Uhum. Então, se você se depara com qualquer crime ocorrendo, evidentemente crime que caiba prisão em flagrante, que são crimes mais graves, você pode sim, como qualquer cidadão do povo, decretar a prisão da pessoa na prisão em flagrante. Te pergunto isso porque eu vejo muita gente, às vezes, gravando vídeo de internet, mas não dá a voz de prisão e não denuncia. Quer dizer, depois ficam, chegam para os órgãos de comunicação e aí o caso ganha corpo. Quer dizer, no mesmo momento que você faz um vídeo, que você presencia uma denúncia, você pode dar a voz de prisão ao sujeito. Com certeza, imediatamente. No fim, esses vídeos que você fala, muitas das pessoas não fazem isso por medo, né? Por receio, medo. Isso eu concordo por integralmente. Desconhecimento, claro, talvez, da lei. Mas, no fim, esses vídeos acabam auxiliando, porque acabam se tornando meio de prova, né? E meio de prova eficiente hoje em dia. Muito, muito mesmo. Agora, não deixe muito bom dia, professor. O senhor, quando fala nisso, né, sobre o direito que as pessoas têm, a lei prevê isso, de dar voz de prisão, lembra o caso recente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que simplesmente soltou uma traficante, uma bandida, que foi presa só pelo fato de ela ter sido detida
por guardas civis. Quer dizer, mais do que cidadãos, eram autoridades investidas no exercício de função ligada à segurança pública, não é? Como foram guardas civis e não policiais, militares ou civis que prenderam a bandida, ela simplesmente foi inocentada, né? Foi simplesmente solta e o processo anulado. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu não vi detalhes desse caso especificamente, Cláudio Humberto, mas evidentemente qualquer do povo pode realizar essa voz de prisão. Se você chegar na escola do teu filho, o pipoqueiro estiver vendendo maconha para os coleguinhas dele, você mesmo pode dar a voz de prisão para o indivíduo na mesma hora e deve evidentemente chamar uma autoridade para cumprir toda a formalização desse flagrante. Agora, a Guarda Civil Metropolitana, ela sempre foi ela tem uma briga interminável com o Judiciário aqui de São Paulo, que muitas vezes ainda reluta em reconhecer poder de polícia a ela, já que não está previsto na Constituição, né? A Constituição fala das polícias civis, das polícias federais e das polícias militares. A Guarda Civil Metropolitana, ela passou ao longo dos anos, desde que o prefeito Jânio Quadros a criou, com a finalidade de fazer a segurança de parques e praças, ela tem ganhado aí um protagonismo numa discussão muito acirrada dentro do Tribunal de Justiça sobre a autonomia da sua competência. No entanto, num caso como esses de flagrante delito, não tem nem discussão, porque qualquer do povo poderia fazer essa prisão, independente de ter uma atribuição pública ou de ser um guarda civil metropolitano. Então não teria grandes dúvidas em relação a isso. Aliás, aí eu queria inverter a pergunta, professor Paulo. A possibilidade de voz de prisão, o senhor já explicou para o nosso ouvinte. Voltando um pouco ao caso do Moise, o que foi dito é que foi uma cena pública, que muitas pessoas testemunharam, pessoas que estavam passando ali pela rua, uma avenida movimentadíssima do Rio de Janeiro, viram o que estava acontecendo e que o corpo ficou ali estendido ao lado da barraca durante horas, também até ser removido, e vida que segue, a barraca continuou funcionando e as pessoas continuaram passando por lá. Essas pessoas que viram o que acontecia e não fizeram nada, têm alguma responsabilidade legal? Olha, responsabilidade legal para elas não, né? Elas não teriam o dever legal, o dever jurídico de impedir o fato, e de modo que isso restasse algum tipo de responsabilização penal pela omissão. Não numa situação como essa. Eles não criaram estado de perigo. Eles, evidentemente, me parece que ficou muito claro isso também em alguns vídeos, as pessoas que tentaram lá de alguma forma socorrer foram imediatamente afastadas pelos marginais. Então você tem um conteúdo intimidatório ali muito evidente. As pessoas ficam com medo. Aqui de longe, não é? Não, as pessoas falam, ninguém fez nada. Agora escuta, quantas vezes eu já não fui assaltada também e quem estava em volta não fez nada. Eu vou culpar a pessoa? Gente, não tem. É a força da arma. O que nós vamos fazer? Você não sabe qual é a circunstância. É muito difícil. Com certeza. E você vê ali, eram vários agressores com uma atitude agressiva. E as pessoas que testemunharam eram ali, pessoas que estavam indo à praia, pessoas normais. Quer dizer, certamente ficaram intimidadas. Talvez num primeiro momento não tenham entendido exatamente do que se tratava, se tinha sido uma tentativa de assalto que estava sendo rechaçada, mas o fato é que eu não penalizo essas pessoas porque realmente é complexo você exigir esse grau de coragem muitas vezes. Agora, que pena a gente chegar nesse ponto, né? Horrível, sem sombra de dúvida. Professor, a legislação brasileira está preparada para dar uma pena justa para casos como esse, se vierem a ser condenados no tribunal do júri? Quantos anos de cadeia podem pegar esses agressores, considerando aí qualificadoras, atenuantes, se houver algum no caso, a soma geral, né, dos crimes aí envolvidos? Pode chegar a quantos anos de cadeia na tua avaliação? Olha, se eu fosse fazer uma aposta aqui, eu diria que é provável que essa pena vá bater perto dos 30. 30. Tá? Em derredor dos 30. Que é uma pena alta. Mesmo se você for contabilizar aí benefícios na execução da pena, de progressão de regime, etc., hoje o indivíduo vai cumprir um período bastante expressivo em regime fechado, na penitenciária. Esse crime, veja, independente da repercussão social, que queira ou não, é um fator que no final das contas vai influenciar a dosimetria, a quantidade de pena que o indivíduo vai receber. É fato que você objetivamente tem várias qualificadoras. Você tem o chamado motivo torpe, que é aquele motivo exageradamente cruel para além do crime por si só.
Eu acho que aí é evidente a torpeza, né? Ou talvez até a futilidade, porque parece que o que o rapaz cobrava era um valor irrisório ali, eram 2 dias de trabalho, era uma coisa muito pequena. E aquele ódio que depois de morto ainda bateram, quer dizer, uma coisa assim, é fora de propósito. Não, o caso é repulsivo. A minha única discussão, e que eu volto a dizer, eu não vejo ali propriamente um caso de racismo. Não acho que ele foi morto por ser negro. Realmente não verifico isso claramente. E acho que é importante o espectador ficar claro para ele que a questão do racismo ela está voltada à intenção e não ao fato objetivo do fulano ser ou não ser negro. Né? Se você dissesse o seguinte, que cada indivíduo negro ou cada mulher que morre é objetivamente um caso de racismo ou de feminicídio, você estaria criando uma distinção inconstitucional, já que a lei diz que todos são iguais perante a lei. A Constituição é clara nesse sentido. Então você estaria criando uma proteção a mais para determinados segmentos. E não é esse o objetivo. Então você terá um caso de feminicídio quando essa agressão contra a mulher se dê em função da misoginia, do fato dela ser mulher, etc. Mesma coisa acontece com racismo. Não é porque um negro foi agredido que necessariamente se trata de um racismo. Pode ser uma situação que nada tem a ver, como eu acho que é o caso do congolês, que nada tem a ver com a questão racial. Muito bem, além de dar a notícia, a gente explica aqui na Rádio Bandeirantes com os nossos especialistas e o Dr. Paulo Cunha Bueno é um deles que está sempre conosco aqui para trazer essas explicações para os nossos ouvintes. Dr. Paulo, um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui. Até a próxima oportunidade, hein? Obrigado, Pedro, Sônia, Thaís, Cláudio, os ouvintes da Bandeirantes. Obrigada, professor. 9:04.